Olá, seja bem-vindo ao programa Diversidade. Se engana quem pensa que nós, pessoas com deficiência, não podemos estar nas mais diversas áreas de atuação do mercado de trabalho. Hoje, inclusive, recebemos alguém que, entre várias ocupações, também é jornalista como nós. Quer saber quem é a nossa convidada de hoje? Então acompanhe o Diversidade, que começa agora. Eu sou o Roberto Rios, apresentador do programa Diversidade. Sou um homem branco, uso óculos, calvo, cadeirante. Estou usando hoje uma camiseta amarela, uma calça jeans preta e uns tênis marrom. Olá, e eu sou a Suelen Gonçalves, também apresentadora aqui do Diversidade. Eu sou uma mulher cadeirante, branca, de estatura baixa, tenho cabelos e olhos castanhos escuros, cabelo cacheado, estou usando no programa de hoje uma regata vinho, uma calça bege clara e sapatos pretos com solado branco. E hoje eu estou na missão de falar dessa mulher que a gente traz hoje, que eu adoro acompanhar e que além de jornalista, como o Roberto já falou, também é fotógrafa, modelo, atriz e mais uma imensa lista de coisas. Então, seja bem-vinda, Maria Paula Vieira. A gente começa sempre fazendo a descrição, a audiodescrição, que eu sei que você já está acostumada a fazer. Muito prazer estar aqui. Oi, todo mundo. Eu sou a Maria Paula, eu sou uma mulher branca, cadeirante, eu tenho olhos azuis, cabelos loiros escuros, ondulados. Eu estou hoje no programa com um vestido longo, estampado, verde com amarelo, algumas florzinhas, e ele é estilo ciganinha. Maria Paula, a Suelen deu uma lista de profissões, uma lista de coisas que você faz, né? Foi toda? De talentos. Foi toda ou foi só metade? A gente vai descobrindo ao longo aí da diversidade. Como é que você concilia essa diversidade de coisas que você faz com o tratamento e a sua questão da deficiência? Olha, é difícil conciliar tudo isso, mas eu acho que a gente, como pessoa com deficiência, a gente acaba tendo que conciliar muitas coisas na nossa vida, né? Muitas demandas. Primeiro porque a gente tem poucas oportunidades, então a gente acaba aprendendo um pouquinho de tudo para conseguir se virar, né, no meio social. E a gente também faz toda a questão da adaptação, reabilitação física, tratamentos médicos, né? Então, assim, a gente concilia, mas assim, nos apertos. A gente vai encaixando uma coisinha aqui, outra ali, para conseguir conciliar um pouquinho de tudo e separar ao longo do dia. Agora, eu, como te acompanho desde muito tempo, eu sei que a descoberta do seu diagnóstico, ele foi fechado, de fato, muito recente. Então, como foi isso para você? Qual foi a sensação de finalmente ter esse diagnóstico fechado? E como foi essa caminhada até aqui, com tratamentos, enfim, todas essas pesquisas para descobrir de fato que você tinha? Bom, eu descobri meu diagnóstico quase 30 anos depois, que eu comecei a ter os sintomas da minha deficiência aos 3 anos de idade, e eu só fui descobrir agora, esse ano, né, em janeiro, e eu fiz agora 31 anos, então foram quase 30 anos na busca, né, de saber o que eu tinha, qual era o meu diagnóstico. E é o que eu falo, né, o diagnóstico, ele às vezes não muda nada na sua vida, porque você já está acostumado a viver aquela condição, aquelas especificidades. Mas também é um ponto de partida. Ele é um recomeço de muita coisa, de você se autoconhecer, de você entender que aquilo que você sentia é de fato real, que as coisas que você falava são de fato real. Então, e também ajuda, né, quando você é diagnosticado, você buscar tratamentos mais específicos, né, ter um direcionamento mais focado. E foi muito o que aconteceu comigo. Eu descobri que eu tenho 2 doenças raras, sendo elas a eritromelalgia primária e a síndrome de Olmsted. A síndrome de Olmsted tem 75 casos no mundo comigo agora. Então, são doenças extremamente raras, então por isso também foi muito difícil essa descoberta. E eu passei por vários tratamentos, vários médicos, vários especialistas, até de fato agora, né, que a gente tem, a ciência avançou muito nos últimos anos, especialmente na área de genética. Então a gente tem mais facilidade de sequenciar o gene para descobrir alguma deficiência, alguma doença específica. E foi o que aconteceu comigo. Eu fui atrás de um médico na minha cidade, que eu sou de Santo André, e nesse médico ele chegou ao diagnóstico e eu fui até o geneticista e fiz o sequenciamento do exoma genético, que foi o que deu o diagnóstico depois de quase 30 anos aí caçando. Você sabe que ainda bem que você descobriu, né? Porque tem muitas pessoas que têm doenças raras e têm síndromes que não estão catalogadas e os médicos não conseguem
descobrir. E aí fica mais complicado ainda de você encontrar um grupo, uma equipe que tenha o mesmo problema ou tenha a mesma síndrome, né? Para vocês trocarem informações. No seu caso, só 75 pessoas no mundo, mas você pode trocar informações com essas 75 pessoas. Sim. E você troca informação com eles? Eu ainda não conheci ninguém. Eu fiquei sabendo que tem uma pessoa no Sul que ela conseguiu um tratamento que eu estou buscando agora também, que está sendo muito bom. Na Europa está com alguns estudos, eu fiquei sabendo, mas ainda não descobri quem é a pessoa, porque a maioria das coisas são muito sigilosas, né? Então você acaba não tendo tantos contatos. Mas só de ter os médicos que agora entendem, eu consigo conversar com eles, né? De ler muitos artigos médicos também já é um acalento, porque eu vejo as histórias nos artigos médicos e falo, nossa, é o que eu sinto, essa pessoa vive o que eu vivo, o que eu vivi a vida inteira. Então, ter também esse conhecimento só de poder ler sobre já é um acalento de alguma forma, né? Mas, de fato, muitas pessoas não têm diagnóstico e é uma coisa muito solitária, né? Porque você não consegue entender direito por que você sente aquilo, qual o motivo, muitas coisas que passam na sua cabeça até você conseguir se perceber, né? Como você é uma pessoa pública, e principalmente de comunicação, jornalista, como é que você vê os mitos e as coisas erradas que o público pensa a respeito de quem tem doenças raras, principalmente na sua função de comunicação? Eu acho que tem muita desinformação ainda no nosso país, no mundo em geral. Acho que tem muito pouco estudo do que deveria ter de doenças raras, de deficiência. Isso a gente fala na área médica, a gente fala lá na área de saúde em geral, a gente fala nas áreas arquitetônicas, né? Em tudo no geral tem poucos estudos sobre pessoas com deficiência. E isso é muito ruim porque a gente não tem muitos caminhos para seguir. Isso atrapalha os caminhos, atrapalha a vivência da pessoa com deficiência. Porque se você tem uma diretriz para seguir, fica tudo mais simples. E como a gente não tem estudo, não tem muita informação, é muito difícil. E existem os mitos, existem as questões que as pessoas olham e encaram e não entendem, não compreendem. Então, são muitas demandas para se lidar e a informação, eu falo que a informação ela muda o mundo. Quando a gente conseguir informar mais sobre doenças raras, sobre deficiência, muita coisa vai mudar, inclusive do olhar do outro para com a gente. Quando você ainda não tinha esse diagnóstico fechado e um caminho, né, para poder driblar os sintomas, por exemplo, você em off falou assim que você prefere até o frio por conta que altas temperaturas, inclusive, fazem mal para você. Sim. E tal. Como era achar esses caminhos para driblar os sintomas antes de você ter o diagnóstico fechado? Olha, eu falo que foi muito difícil, porque eu era criança quando tudo começou. E criança, às vezes, não sabe expressar, né? Eu lembro que eu falava pra minha mãe, tá pegando fogo, porque eu sentia a queimação, e aí aquilo me dava uma angústia e doía junto. Então, às vezes, eu não sabia explicar, mas eu acho que quando a gente tem uma doença rara que ninguém entende, ninguém sabe, é um autoconhecimento muito profundo. É você, tipo, sentir aquilo lá e você tentar explicar aquilo e mostrar para as pessoas. Mas muitas vezes as pessoas falam, mas será que é isso mesmo? Será que não é uma impressão sua, né? Tem médicos ainda hoje que ainda desvalidam os sintomas. Mas ela não sabe, ela é só paciente, né? Então, isso precisa mudar, né? Então, quando a gente consegue se entender, se conhecer, perceber esses sintomas e o médico tem a escuta para compreender e ouvir a gente, isso é muito importante, porque a gente consegue se entender melhor, para conseguir comunicar também melhor o que a gente está sentindo, está passando, está vivendo. Você foi muito incompreendida, então, nesse caminho, né? Acho que houve muito aquela coisa principalmente quando é mulher, né? Aquela coisa exagerada. E a gente vê muito isso com dores crônicas, né? No meu caso, as duas doenças que foram diagnosticadas, elas causam dores. Então, a gente vê muito isso. Eu já participei de grupos de dores crônicas, né, de pacientes, e muitos falam, especialmente mulheres mesmo, mulheres com endometriose, falam muito sobre isso. E, de fato, muitos médicos, eu lembro quando eu era criança, falavam pra minha mãe, ai mãe, mas ela é manhosa, ela é caçula, você está mimando muito essa menina, sabe? Então os médicos também desvalidavam até a minha mãe, né? A rede de apoio ali, mas ela tá forçando um pouquinho, né? Então até eu chegar um médico que realmente ouvisse, entendesse, falar, não, vamos buscar um tratamento focado nessa dor aqui, vamos, né, fazer dessa forma, esse remédio aqui. E buscar alternativas foi uma demora. Eu lembro que para chegar como eu comecei com uns 3 anos, e para chegar um médico que começasse a ouvir mais assim na questão de dor, eu tinha já uns 10 anos. Então foi
processo. Né? Isso que você falou era uma curiosidade minha. Algumas vezes nós entrevistamos pessoas aqui que reclamaram um pouquinho da atuação médica, tá? Dos médicos não quererem ir a fundo. Você encontrou médicos que foi a fundo. Vamos estudar o caso. Mas antes desse, você passou por médicos, você falou agora, não, deixa isso para lá, isso não é nada, isso é uma gripezinha, toma uma cibalena. Tá querendo saber mais que o que o especialista. E aí, como é que você sai do consultório e fala assim, meu Deus, eu nunca mais volto aqui? Nossa, eu passei por muitas questões da área da saúde que eu falo, muita coisa melhorou. Eu senti que houve mais avanço, mais acolhimento. Tanto que a gente vê, por exemplo, questões de saúde mental, de deficiências intelectuais, né, neurodivergentes, está tendo mais diagnósticos porque está tendo mais acolhimento, estão escutando mais os pacientes, né? Mas no início dos anos 2000 era terrível, né? Os fisioterapeutas era só olhar aquela pessoa na cadeira de rodas, vamos botar ela para andar, né? E sem entender qual a reabilitação necessária para ela viver uma vida mais autônoma mesmo. E na questão de dor também, de médicos que desvalidavam e que não escutavam. Então foi um processo mesmo, porque eu acho que demorou-se para a gente sair desse modelo biomédico, né? E mais para um modelo mais social de escutar. Porque às vezes um paciente que tem a minha deficiência ou a minha dor crônica, enfim, algo parecido, vai ser parecido, pode não ser igual. Então você tem que ouvir aquele paciente específico, né? Então você aproveita essa carreira sua de comunicação, obviamente, para levar informação. Você tem trabalhado bastante nessa questão da conscientização de todas as classes, das pessoas com deficiência, das pessoas que não têm alguma deficiência aparente, porque todos nós temos, né? Classe médica, advogados, engenheiros, tudo mais. Você leva informação para conscientizar e diminuir um pouquinho o preconceito? Eu acho que hoje o que eu mais faço na internet é isso, é falar sobre e diversos assuntos, né? Sobre a minha doença rara. Agora, eu falava pouco antes, mas agora com o diagnóstico eu consigo explicar melhor, porque eu tenho, né? Porque é difícil quando a gente não tem diagnóstico falar sobre, que a gente fica meio assim, nossa, mas será que eu estou desinformando? Falar né? o que eu tenho, olha, eu não sei o que eu tenho. Então, é a minha vivência só. Então, agora que eu tenho um diagnóstico, eu consigo ter mais capacidade, vamos dizer assim, para conseguir comunicar melhor e informar. E, claro, sobre o capacitismo eu falo bastante, eu informo bastante sobre questões arquitetônicas, direitos. Quando eu viajo, eu falo sobre leis que nós temos como pessoas com deficiência, né, em questão de transporte aéreo, enfim. Então, hoje, com o meu trabalho, meu principal foco é realmente informar. Acho que por ter a formação também como jornalista, eu trabalho também na área da arte, né? Sou fotógrafa, então quando a gente trabalha com isso, a gente quer levar informação, quer levar histórias e mostrar para as pessoas, né? As vivências como elas são e naturalizar, né? As pessoas com deficiência e as doenças raras, para a gente entender que a gente está aqui. Né? As pessoas podem não ver, mas estamos aqui. E se não veem, é porque não tem acesso, é porque não tem, né, inclusão de fato. Então tem alguma coisa que precisa mudar. Maria, a gente ainda vai explorar, inclusive, isso que você falou da sua parte de fotógrafa e várias outras que você tem aí, mas isso tudo vai ser depois do intervalo, você vai poder tomar uma aguinha agora. Chegou o momento do intervalo, gente, mas antes disso eu quero lembrar você que a Rede Câmara São Paulo está em várias redes sociais, então acompanha a gente. No Instagram, por exemplo, no Facebook, além do YouTube. Aproveita e acompanha a gente. Voltamos já já. Olá, eu sou Roberto Rios. Gostaria de lembrar a todos que o programa Diversidade vai ao ar todas as sextas-feiras às 13 horas. O programa Diversidade tem como objetivo melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência. Olá, eu sou a Suelen Gonçalves e para lembrá-los que se você perdeu algum episódio que já foi ao ar, nós temos uma playlist no nosso canal no YouTube. Aproveite, acesse e já se inscreva. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Estamos de volta com o programa Diversidade, hoje com a jornalista Maria Paula Vieira, que está compartilhando com a gente um pouco da sua trajetória profissional e também da sua vida pessoal. Agora eu quero falar sobre a sua vida profissional como uma personalidade da mídia, uma influenciadora.
Você acredita que a representação da pessoa com deficiência pode ser melhorada na mídia? A representatividade e como isso pode ser melhorado? A forma como a mídia trata a pessoa com deficiência? Olha, esse é um debate que eu falo bastante, porque é bem exaustivo, que a gente ainda não tem uma representatividade de fato boa. São pontuais, né? A gente vê alguns programas, novelas, comerciais, que conseguem trabalhar de forma mais natural, mais empoderadora, dando mais protagonismo, mas é muito raro isso acontecer ainda, né? E a gente vê aí que no último ano, por exemplo, os dados de representatividade da pessoa com deficiência caiu bastante no nosso país. Então, assim, a gente veio de uma onda de começar a entender que precisava ter protagonismo, as minorias, mas do ano passado para cá isso foi decaindo de novo. Então, é um debate que precisa ser muito constante. E eu acho, né, a minha opinião é que isso não vai mudar enquanto a gente não tiver dentro dos espaços de agência, de produção, pessoas com deficiência também. Porque só ter na tela não vai mudar o cenário. A gente precisa mudar na base, na raiz das coisas. Então, eu vejo que hoje ainda tem muito pouca representatividade do que deveria ter. Que já passou da hora de ter mais pessoas com deficiência sendo mostradas, né, e tendo o seu espaço também, que é um espaço de trabalho também. Quais são os principais desafios que você encontra como ativista para defender a causa da pessoa com deficiência? Eu acho que a principal dificuldade ainda é o espaço, darem espaço para a gente, porque muitas vezes a gente está ali batendo em portas e levando não. Né, isso no mercado de trabalho, isso como ativista, isso como diversas questões, né? A gente ainda não tem o espaço adequado que a gente deveria ter. As pessoas não debatem ainda o suficiente sobre a gente e não nos dão espaço para debater e falar sobre nós. Então, acho que a gente precisa realmente do espaço, porque não incluem a gente. Eles nem precisam, eles nem estão aqui, eles nem aparecem, eles nem vão aqui, eles nem, sabe? Então, é sempre, deixa eles ali. Então, não dão espaço pra gente. E isso é muito complexo, né? Porque se a gente não tiver espaço, não tem onde falar, não tem quem ouvir. Então, a internet é muito boa nesse sentido, porque a gente consegue ouvir, né? Falar mais e chegar a mais pessoas, só que ainda é uma batalha diária de realmente ouvirem, né? Porque ainda é muito mimimi, né? Então, assim... Você sabe que tinha, há muitos anos atrás, há mais de 20 anos atrás, tinha um pessoal que a gente chamava que eram os dinossauros, né, da época de luta pela pessoa com deficiência. Foi quando não se tinha nada, né, criou-se a CPA, Comissão Permanente de Acessibilidade no Ministério, na Secretaria do Trabalho, criou-se a Secretaria da Pessoa com Deficiência, primeiro programa, primeira revista. Então foi uma luta desesperadora. E lógico que foi assim, quebra de paradigmas, quebra de barreiras e tudo mais. Mas o que me parece é que a luta continua, né? Ainda não temos gente suficiente para fazer uma luta ampla, vamos colocar assim, para chegar e fazer uma força, contanto que empurre os caras na parede, falar assim, olha, nós estamos aqui, vocês precisam nos enxergar, queiram ou não. Né? Então, essa luta continua. E você faz parte dela. Agradecemos por isso. Fazemos. Mas eu sinto muito isso. Eu percebo que, por exemplo, existem países como os Estados Unidos que a luta anticapacitista, ela vem de muitos anos, né? Tipo, nos anos 80, tem um documentário Crip Camp na Netflix que fala sobre isso, né? Essa luta que eles tiveram, essa união para conseguir, né, os direitos que eles têm hoje. E a gente aqui ainda está num trabalho muito de formiguinha, eu acho. Mas eu sinto que também nosso país é muito grande. É muito difícil a gente ter acesso aqui, a gente quase não tem como sair de casa muitas vezes, muitas pessoas não têm como sair de casa com uma deficiência, então essa união é mais complexa aqui. E o que eu sinto também é que falta nos poderes públicos também dar esse espaço, né? Ter espaços dentro de câmaras de vereadores, dentro do Congresso como um todo, ter pessoas com deficiência e ouvir, né? A gente vê agora, por exemplo, causas climáticas em que não se ouve pessoas com deficiência nas causas, tipo, nos debates que tem sobre causas climáticas, e é muito importante a gente debater sobre isso. Então, assim, falta muito espaço para a gente ser ouvido. Você já sofreu discriminação no exercício da sua profissão? Ou você, quando é contratada, já é por pessoas que é sabido da sua condição, enfim, do seu histórico? Ou você teve que batalhar para não ser silenciada e para compreenderem a sua condição e que você tem, sim, capacidade? Olha, eu falo que a área profissional para pessoa com deficiência é uma das mais cruéis.
porque a gente tem extremos gastos e ganhamos muito pouco. Somos pouquíssimos valorizados. Então, no começo, quando me formei como jornalista, eu não tive espaço. Eu lembro de ir para entrevista de emprego e falar assim, mas aqui não dá, porque você é cadeirante. Aí vem, mas a dor crônica, sabe? Era sempre alguma questão devido ao meu corpo, a quem eu era. Então, era muito violento, né, ter sempre esse lugar negado. E, apesar de eu ter capacidade, ter um diploma, ter, né, cursos, enfim, eu sempre me era negado espaço. Foi aí que eu acabei, inclusive, virando autônoma, porque eu falei, não, eu tenho lugar, eu sou capaz, eu sou uma artista, eu sou uma comunicadora e eu vou seguir em frente. E aí, quando eu comecei a virar autônoma, eu tive mais espaço, as pessoas foram mais abertas, mas sim, já teve clientes, pessoas, né, que falaram assim, mas como é que você vai tirar foto se você está na cadeira de rodas, né? Então, assim, vou tirar, é com a câmera, é com a mão, né? Então, assim, não é com as rodas. Então, aí a gente vai driblando, né? Mas é sempre árduo. Eu falo que a pessoa com deficiência, ela, até por ter muitos gastos, né? A gente tinha que ser mais valorizado profissionalmente e pelos nossos talentos também, que são muitos. Maria Paula, quando o pessoal falar que você vai sofrer dificuldade para tirar uma fotografia, você fala para eles que tem um fotógrafo conhecido mundialmente que ele é totalmente cego e ele tira a fotografia. Por que você na cadeira não pode? Pois é. Né? O Evgen Bavikar, se alguém quiser procurar, um esloveno, o cara é maravilhoso, tira fotografias maravilhosas. Sim. Você já perdeu algum trabalho por causa disso? Por causa do pessoal não acreditar em você? Eu não sei se eu já perdi. As pessoas geralmente, porque assim, tem clientes que vêm, pedem um orçamento e falam, não sei, vou dar uma pensada, e aí fecha com outra fotógrafa. Aí eu já não sei se é por conta da deficiência, se é por conta do serviço mesmo, né? Isso a gente não tem uma noção. O que eu sei é que eu já perdi trabalhos pela questão de estar na cadeira de rodas na área da comunicação. Eu tive muitas agências, né? Ou até de fotografia, mas em áreas de agências de publicidade, né? Como atriz também, já fui negada por conta da cadeira de rodas, né? Por conta de ser uma pessoa com deficiência. Na casa de trabalhar como fotógrafa, eu acho que fora de agência, não. Mas aí eu não tenho tanta certeza. E futuro? Vamos falar de futuro. Você tem algum projeto assim maravilhoso que você queira conquistar? Você fala assim, eu quero fazer esse trabalho. E já imaginou o trabalho e já imaginou as dificuldades que você vai ter para conquistar esse trabalho? Olha, eu tô com alguns projetos na minha cabecinha aqui doida. Eu tô querendo escrever um livro que é fotojornalístico, né? Então eu quero fazer um livro fotojornalístico e quero fazer 2 exposições, uma que já está meio que encaminhada, mas sempre tem os percalços. Os percalços geralmente são mais patrocinadores, né? Marcas para apoiar, espaços. Então essas são as maiores dificuldades aí que a gente enfrenta para conseguir áreas de exposição, né? Investimento no meu trabalho como artista mesmo. Na rede social, como você lida ou você escolheu não lidar com os capacitistas, com o hate, ou até mesmo com marcas, né, que de repente querem se associar à sua imagem, mas não compreendem muito a sua luta? Olha, na questão, eu falo que eu sou um pouquinho privilegiada, né? Porque eu sou uma pessoa com deficiência, mas eu sou branca, eu tenho uma certa passabilidade. Então, eu acabo sofrendo um pouco menos do que outras pessoas, por exemplo, lá, que são pessoas negras com deficiência, que têm outras deficiências, né, que têm mais atrofias pelo corpo. Então, elas acabam sofrendo mais comentários negativos do que eu, por exemplo, que tenho um certo padrão, entre muitas aspas. Mas, óbvio que sempre tem alguém que fala alguma coisa e eu prefiro ignorar. Tem dias que, obviamente, a gente não aguenta, a gente vai lá e responde mesmo, que a gente fala, não aguento mais, não tenho sangue de barata, como falam, né? Mas eu tento sempre meio que excluir, entender e focar mais nos comentários positivos, que tem muita gente super bacana que chega até mim e conversa. E eu aprendo muito também, tem várias trocas, né, com a comunidade que eu acabei criando na internet. Em relação a marcas, a gente ainda vê bastante dificuldade delas entenderem o trabalho da pessoa com deficiência e querer estar ali. Mas tem pouco seguidor, se comparado com, sei lá, alguma influenciadora padrão, né? Tem pouco seguidor comparado a isso. Mas será que vale a pena? Será que meu público... Eu tenho pessoas com deficiência que compram a minha marca? Então, ainda tem marcas que ainda têm dificuldade para entender que a pessoa com deficiência é um público muito importante e que é consumidor também. Então, se você se associar a influenciadores com deficiência, você vai só agregar a sua marca, né? E não perder. Perfeito. Você tem equipe?
Não, eu tenho uma equipe, eu por eu mesmo. É? E a minha mãe que está ali nos bastidores às vezes. Sim, mas mesmo na área como você atua na área da fotografia, na área da comunicação mesmo, texto e tudo mais, você não tem um revisor, não tem você faz tudo? Tudo eu. A minha mãe, que ela me acompanha em alguns bastidores como fotógrafa, ela é assistente. Eu ensinei ela a mexer nos equipamentos. Só para terminar, e o pessoal acha que você tem deficiência? Pois é. O pessoal acha. Tá bom. É uma equipe. Obrigado por nos informar isso. Acabamos. Já que acabou. rápido. Nós queremos muito te agradecer por abrilhantar o Diversidade. Você é linda, Obrigada. foi um prazer te Vocês conhecer também, pessoalmente. Muito obrigada, digo mesmo. Nos despedimos, estendendo o convite para que a Maria Paula volte mais vezes e também convido a você a nos acompanhar toda sexta, à 13h. Quer rever essa e ainda outras entrevistas? Se inscreva em nosso canal. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.